Falar de eleição, Uribe, vamos para um dos estados mais complexos para o presidente Lula nesse momento e um dos mais importantes. São Paulo. Até agora não há definição sobre a chapa de Fernando Haddad. O que se sabe é que Fernando Haddad é pré-candidato ao governo, mas ele tem 3 nomes para 2 vagas ao Senado e ninguém quer ser vice. Hoje, portanto, essa informação a gente antecipa para você, o presidente Lula convocou o ex-ministro pré-candidato ao Senado, Márcio França, do PSB, para uma reunião aqui em Brasília às 5 horas da tarde. O objetivo é destravar as negociações em torno da montagem desse palanque de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também devem participar da conversa. Interlocutores do presidente me dizem que Lula tem pressa para pacificar a aliança no estado antes de voltar a cumprir a agenda na capital paulista nos próximos dias. Acabou de chegar para mim que no dia 27, portanto, agora, né? Sábado, o Lula deve ir para lá para participar de uma posse do Sindicato dos Metalúrgicos e depois para um evento do MTST, provavelmente com Guilherme Boulos. Então, no dia 27, Lula vai para lá. Antes disso, ele quer resolver essa situação do palanque de Fernando Haddad. Vamos ver se vai conseguir. A avaliação no entorno do presidente é que a indefinição sobre a composição da chapa majoritária tem gerado ruídos entre os partidos aliados e pode acabar prejudicando a sua estratégia eleitoral para outubro. O principal impasse é a disputa pelas vagas ao Senado. Tem 3 nomes, 2 vagas. E tem, a cabeça de chapa do ex-ministro Fernando Haddad. Nas últimas semanas, França subiu o tom das cobranças públicas. Até mesmo aqui em entrevista ao Bastidores CNN, disse que Lula precisa definir rápido os nomes da chapa em São Paulo. Também demonstrou resistência à possibilidade de ser indicado a vice de Fernando Haddad, defendendo uma solução que preserve o protagonismo do PSB no estado de São Paulo. Aliados do presidente reconhecem que São Paulo se tornou a maior dor de cabeça hoje para Lula nessas montagens de palanques estaduais. A disputa envolve diferentes correntes da esquerda, colocam 2 partidos aliados de Geraldo Alckmin e do presidente Lula, em lados praticamente opostos ou rivalizando ali dentro dessa composição difícil. Portanto, a dificuldade hoje deve ser tratada nessa reunião do presidente Lula. A expectativa é que Lula assuma de vez a articulação do palanque de São Paulo e passe a evitar outros desgastes, tentando chegar a um acordo antes da intensificação da campanha. A preocupação do presidente com o cenário em São Paulo não é de hoje. Em eleições anteriores, inclusive na última eleição, tinha algo parecido, com o próprio Márcio França. Lula participou diretamente das negociações para unificar o palanque da esquerda no estado, diante de divergências passadas entre esses partidos aliados. Gustavo Uribe, eu não vou dizer que sim nem que não. Não vou. Não vai. Não vou porque Márcio França... Você se nega a dizer alguma coisa. Não vou porque Márcio França já teve com Lula. Lula sugeriu que ele fosse vice, ele não quis e ficou por isso mesmo. E agora está dizendo que pode até disputar contra o Fernando Haddad, o governo de São Paulo, algo que ele já fez na eleição passada. Não cumpriu, acabou sendo o nome da chapa para o Senado Federal, não levou, virou ministro. O que, o pessoal ali que defende que ele seja vice diz a gente está fazendo uma sugestão para o França para ele ser ministro no próximo governo. Falei, bom, mas tem que ser uma oferta muito boa, porque o cara começou como ministro de portos e aeroportos, depois foi para aquele ministério... Empreendedorismo, que ninguém fala sobre esse ministério. Empreendedorismo, que, aliás, poderia ser muito relevante, mas é um ministério ali sem orçamento, pequeno. E é vender terreno na Lua. O Lula está reeleito? Não. Então, assim, é vender terreno. Olha, talvez um dia. Aí chega, eventualmente ele é reeleito. Márcio, obrigado. Preciso abrigar o Centrão. Aí não tem como, entendeu? E o Márcio França já cedeu no passado. É um cenário muito complicado. A gente sempre fala aqui, né, Tainá? E ele é tesoureiro do PSB, tesoureiro, não vamos esquecer. É importante para Fernando Haddad. A gente fala muito da seguinte maneira. Tem estados em que Lula e Flávio não têm nenhum nome. Isso é um problema.
Esse caso de São Paulo é um excesso de nomes, que também é problema. Então, assim, você precisa ter os nomes contadinhos, porque se sobra mágoa, como a gente tem visto com o Márcio França. Ele começou a fazer críticas a Simone Tebet aqui, deu uma entrevista pra gente dizendo: não, mas é melhor que ela saia como vice, ela fez toda a política econômica com o Fernando Haddad, eles combinam mais. Quando ela veio pro PSB, não houve uma promessa, nem minha, nem do presidente Lula, que ela seria candidata ao Senado. Na entrevista que Simone Tebet deu ao Bastidores, ela também fez sua própria campanha. Pegou o telefone e mostrou uma mensagem do Edinho Silva garantindo que ela, sim, é o nome de uma das duas vagas em São Paulo. Se ela mostra o telefone e a mensagem do presidente nacional do PT... Não tem discussão. Não tem discussão. Vamos falar desse cenário conturbado? É em São Paulo, é em Minas Gerais. A Isabel Mega vai trazer uma informação de última hora daqui a pouco. Teve reunião hoje do Lula com os petistas de Minas e ele tomou uma decisão que a Isabel Mega vai trazer. Tomou uma decisão de que o PT vai ter candidatura própria. O PT não vai apoiar outro partido. E isso é baseado numa pesquisa que foi feita pelo partido e apresentada nessa reunião. Mas eu vou deixar para a Isabel Mega contar daqui a pouquinho. Vamos falar do cenário desses dois estados. Lula avisou que vai definir os palanques governistas de São Paulo e Minas Gerais até a semana que vem. Em conversa recente, o petista disse a dirigentes de esquerda que não há mais como aguardar o cenário eleitoral e que é preciso tomar uma decisão célere. Em São Paulo, a tendência que a Tainá Falcão acabou de trazer é que Lula vai pedir ao ex-ministro Márcio França, do PSB, que ele seja candidato a vice-governador de Fernando Haddad. Ele vai cumprir? Como a Tainá Falcão disse, não dá para dizer sim ou não. Em Minas Gerais, o presidente avisou que vai basear a sua decisão em uma pesquisa promovida pelo PT, cujo resultado foi divulgado hoje. E esse resultado mostrou a ex-prefeita de Contagem acelerada na frente. O presidente ainda tem dúvidas se apoia a Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, ou se apoia um nome de centro, que é, por exemplo, o vereador Gabriel Azevedo, do PMDB. Mas hoje ele deixou claro na reunião que sua favorita é a Marília e só falta convencê-la. A demora na definição dos candidatos governistas, na avaliação de assessores palacianos, pode afetar a transferência de votos. Além disso, no caso de São Paulo, a disputa pelas vagas ao Senado Federal tem criado uma saia justa, como eu expliquei agora há pouco, entre o Márcio França e a Simone Tebet, ali as alfinetadas de Márcio França a Simone Tebet, e a Simone Tebet trucando, mostrando uma mensagem do presidente nacional do PT dizendo: eu vou sair ao Senado Federal. Agora, Isabel Mega, não sei em relação a Márcio França. Pois é, Márcio França, conversei com aliados próximos, disseram que ele já teria sinalizado que topa, mas faz parte, até para você gerar espaço de mídia, você ficar nesse rame-rame sobre candidaturas nessas chapas que são consideradas mais de peso para o cenário eleitoral, como São Paulo. E aqui o que topa é ir para posição de vice-governador de Fernando Haddad. Estão aguardando o Lula balizar tudo para que isso tudo seja oficializado. Agora, trazendo um pouco para Minas Gerais, né, Uribe e Tainá, o presidente Lula reuniu a bancada mineira no Palácio do Alvorada, o presidente do partido Edinho Silva participou também e Lula insistiu junto aos mineiros que eles possam trabalhar no nome de Marília Campos, ex-prefeita de Contagem. E aí é contar realmente com essa insistência para que eles cheguem na Marília: olha, Marília, então, o presidente está querendo você, será que não tem como viabilizar? Porque de um lado tem insistência, mas do outro tem resistência, porque o nome de Marília já está muito bem encaminhado para o Senado, ela já está em campanha para o Senado Federal e ela não quer ser candidata ao governo de Minas Gerais. Mas o PT não está vendo outra saída, fez uma pesquisa interna, testou outros nomes e de todos os nomes, o nome que teve mais aceitação junto ao eleitorado foi justamente o de Marília Campos. E por que há tanta divisão? Isso acaba, na apuração compartilhada com a Duda Cambrai, irritando, inclusive, o entorno de Marília Campos. Tem divisão porque tem muita gente que avalia o seguinte: é muito mais certo ela
ter chance de vitória com a campanha ao Senado do que com a campanha ao governo de Minas Gerais. Então, pode ser uma perda de cartucho, porque a disputa ao governo de Minas Gerais é muito mais arriscada. Ela saiu da Prefeitura de Contagem para disputar a eleição. Então, tem muita coisa em jogo. Ela já está com a campanha a todo vapor para o Senado e ela tem tentado articular também com outros nomes nessas alianças. O Gabriel Azevedo, do MDB, o Jarbas Soares, do PSB, tem feito, inclusive, agendas comuns com os dois e tem tentado articular por esse meio. Agora, a própria Marília não participou dessa reunião de hoje no Palácio do Alvorada. Então, ela está basicamente recebendo recados também do PT mineiro, dos parlamentares que participaram dessa reunião, de que o presidente Lula quer insistir no nome dela. O comando estadual do PT enviou uma nota oficializando um pouco do posicionamento em relação ao que foi esse encontro com o presidente Lula. A presidente Leninha conta nessa nota que eles mantêm o plano de ter uma candidatura própria do partido. Então, não estão ainda pensando pelo lado de que poderiam endossar outras candidaturas desses outros partidos, como os que eu já citei aqui, que têm esses pré-candidatos já definidos, alguns há bastante tempo, como o Gabriel, outros há menos tempo, como o Jarbas, tem Calil também do PDT, entre outros nomes que figurariam mais para uma aliança nesse campo da esquerda. Apesar de tudo isso, o PT mineiro insiste em ter uma candidatura própria. Então foi aquela conversa de avaliação de cenário, mas o saldo principal é a insistência do presidente Lula em um nome que está resistindo a disputar o governo de Minas Gerais. Parece até que é uma combinação ali um pouco de mau agouro do PT, porque ao mesmo tempo a gente teve muita dificuldade com a opção número 1 do presidente Lula, que era Rodrigo Pacheco, e que também não quis, né? Lula está insistindo nos nomes que não querem, não estão topando.